Paulo considerou um grande privilégio poder falar para Agripa, Festo e as outras autoridades e pessoas prominentes da cidade de Cesareia. É nessa ocasião que Paulo vai novamente fazer referência à maneira que Deus falou para ele. E ele vai transmitir esse testemunho para essas pessoas que se consideravam tão importantes na sociedade daquela época. Eu queria chamar sua atenção aqui no capítulo 26, em particular, que quando essas acusações das pessoas que queriam matá-lo e o fato que Agripa conhecia tão bem o judaísmo, ele é o mesmo neto de Herodes o Grande, que construiu esse complexo todo de Cesareia, onde ele viveu durante o verão, pelo menos. O interessante nesse texto é que no local onde seu avô tinha construído, Paulo vai fazer sua defesa, cumprindo a palavra do Senhor que o chamou das trevas para a sua luz, para que ele pudesse falar de Cristo para reis e para governadores. E justamente diante deles, aqui na cidade de Cesareia, Paulo faz a sua defesa. Sua defesa é uma defesa de testemunho particular, pessoal. Como Deus tinha transformado a sua vida, tinha chamado ele, quando ele era um grande inimigo do Evangelho, a torná-lo o que ele se tornou, como grande servo do Senhor, pronto a morrer por ele, pronto a ir a qualquer parte do mundo. Essa transformação ele agora vai passar e explicar para essa gente toda. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. É fundamental saber que Paulo, como todo judeu, tinha uma grande honra, grande privilégio de ser filho de homens importantes como Abraão, como Jacó, como Isaac, como todos os outros da sua história. E Deus tinha falado para essas pessoas do seu passado e que ele, por causa da Bíblia que ele tinha estudado aos pés de Gamaliel, podia falar dessa maravilha de Deus ter conversado com seus antepassados e prometido as bênçãos que Jesus Cristo trouxe para ele e para todos aqueles que creem nele. Ele continua dizendo, essa é a promessa que as nossas 12 tribos esperavam, que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite, por causa dessa esperança o rei que está sendo acusado pelos judeus. É a esperança maravilhosa da vida eterna, a esperança que o Antigo Testamento tinha dado através de homens como Isaías, Jeremias, Davi e Samuel, não somente na pessoa de Davi, que viveu há 1000 anos antes, mas também através do seu descendente, o próprio Senhor Jesus, semente de Abraão. É tremendo nesta palavra que ele deu, é tremendo notar que também estava convencido que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, porque ele achava que Jesus era falso, que ele tinha falado de si mesmo como se fosse o próprio Filho de Deus, quando de fato ele não podia ser. E essa diferença da opinião sobre quem era Jesus é que tornou Paulo o grande inimigo desse Senhor Jesus, e que somente depois da sua ressurreição, quando ele teve o privilégio de ver esse Cristo crucificado, levantado dos mortos do túmulo em Jerusalém, que ele ficou a ser o grande apóstolo Paulo. Eu queria notar que Paulo faz uma pergunta aqui como se fosse uma inserção na sua palavra. Estava convencido que ele tinha visto o Senhor ressurreto. O que Agripa, Festo e as outras autoridades, e principalmente os perseguidores que queriam matar a Paulo, que não podiam acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Daí ele faz essa pergunta: será impossível para Deus
levantar alguém dentre os mortos. E naturalmente a resposta deles, todos que criam no Deus de Israel, tinham que aceitar que era possível. Ele continua na sua defesa com a seguinte palavra: perseguição. Aquilo que Paulo fez, por exemplo, com Estevão, promovendo a sua morte, cuidando das suas roupas enquanto ele foi apedrejado. A perseguição é o modo que o diabo tem para criar uma antipatia dentro do povo e para tentar fechar a boca do povo. Mas como Paulo ia para Damasco, nessa estrada, ele demonstra esse fato que quando ele estava no caminho, viu uma luz do céu mais resplandecente. Ele estava justamente a caminho da perseguição. Ele ia arrebanhar os crentes, especialmente os líderes, e trazê-los para Jerusalém para serem julgados e presos. O interessante é que os judeus tinham essa autoridade para fazer uma coisa dessa. E dessa perseguição, Deus transformou no grande servo do Senhor. O que nós temos que notar é que em países como nós conhecemos hoje, que são grandes perseguidores dos evangélicos, aqueles que creem nesse livro, que creem na palavra de Deus, é que Deus usa meios, como Ele usou no caso de Paulo, para transformar suas vidas e torná-los servos e pregadores do seu evangelho. O que nós vemos aqui uma coisa interessante. A pergunta que Paulo faz quando Jesus faz a pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo faz a pergunta: quem és tu? Essa é a palavra-chave. Quem é que está falando comigo? E Jesus se identifica como: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-te, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunho do que você viu a meu respeito, do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, as quais eu envio para abrir-lhe os olhos, para convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O poder de Deus para transformar uma pessoa como Paulo, uma pessoa que vivia nessa escuridão, diabólico e grande perseguidor da Igreja de Cristo, agora se torna o grande promotor, evangelista, missionário que anda por esse Médio Oriente todo, dizendo em Romanos que eu tenho levado o Evangelho desde Jerusalém até a Iugoslávia, o Ilírico, e que ele queria chegar até os confins da terra com esse Evangelho. E que ele tinha uma promessa do Senhor, que ele seria guardado, protegido, mesmo todos aqueles que fazem conspiração para matá-lo, diante dessa grande comissão que Deus lhe deu, que eles não conseguiriam nada de isso acontecer. Mas sabemos que finalmente Paulo vai morrer em Roma com seus 60 ou poucos anos. Paulo diz: eu não considero a minha vida importante para mim mesmo, conquanto eu termine a minha carreira e cumpra a missão que Jesus Cristo me deu. Essa missão foi de tirar pessoas das trevas, como ele andava nessas mesmas trevas, e trazer-lhe a luz brilhante e ofuscante que Paulo tinha visto, a luz do Cristo ressurreto, transformadora. A defesa de Paulo é notável aqui no capítulo 26, quando ele vai apresentar o seu discurso diante de Agripa e que está sendo ouvido por Festo. Nós devemos observar alguns aspectos interessantes que merecem uma consideração especial. Em primeiro lugar, nós já tendo ouvido bastante sobre o que Paulo fala, vale muito a pena prestar atenção ao fato de que ele não abre mão do conteúdo, da essência
do Evangelho e da sua própria experiência. Vamos entender bem o que está acontecendo. Talvez você poderia pensar que a sua atitude diante de uma circunstância tranquila, circunstância, vamos dizer, do cotidiano, da casa, seria uma coisa. Uma coisa é alguém dar testemunho de Cristo e falar para os seus amigos num determinado ambiente de confraternização e amizade. Aqui não, Paulo está, na verdade, sendo processado, ele está sob acusação, as circunstâncias são difíceis, mesmo assim Paulo vai dizer bem claro, olha, o que eu quero dizer, Agripa, é que eu não fui desobediente à visão celestial, porque de fato o Senhor Jesus me apareceu e eu estou fazendo aquilo que foi ordenado por Deus depois de dizer como foi de fato a sua própria experiência. Olhando mais um pouquinho adiante para o que o texto tem a nos dizer, vale a pena observar como é que Paulo se comporta, mostrando que o que está acontecendo não é exatamente uma novidade. Para entender como é que nós devemos observar esse capítulo 26 na defesa de Paulo, é muito importante perceber que aqueles líderes judeus que não creem no Evangelho, aqueles que estão se opondo à mensagem de Paulo, estão fazendo todo o esforço para que ele seja enquadrado numa situação de ilegalidade. Tudo começa com aquela questão de ter colocado Trófimo, o Efésio, lá dentro do templo de maneira indevida, que teria trazido o problema e levado Paulo à acusação de quem está criando perturbação para a ordem pública. Mas quando nós observamos o que o texto tem a nos dizer aqui, Paulo vai informar com bastante clareza que ele não está fora daquilo que perante o entendimento romano é percebido como ligado ao judaísmo. Ele diz, olha, eu não fiz nada que ninguém possa me acusar de verdade, eu não fiz nada de errado, porque o que eu estou dizendo tem a ver com o que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. E verso 23, que Cristo haveria de sofrer e que ele deveria ressuscitar dos mortos, falando de tudo aquilo que o Antigo Testamento profetizava a respeito da vinda do Messias. É muito interessante como é que Paulo tem um posicionamento muito claro e definido, mesmo numa circunstância com tanta diversidade. É interessante como ele é inteligente, de maneira a se posicionar na sua defesa, se colocando de uma forma dizendo, olha, não há nada ilegal no meu procedimento. E quem lê esse texto talvez ainda fique um pouquinho assim pensativo sobre o fato de que em diversas ocasiões o Novo Testamento cita de maneira negativa a palavra os judeus, como aparece aqui também no capítulo 26. Mas na verdade nós, quando lemos isso no versículo 21, Paulo, é claro, longe de qualquer possibilidade de interpretação, não está tentando sugerir aqui que o povo judeu em si é de alguma forma pior do que os outros povos. Por quê? Porque é claro, porque a crítica de Paulo é uma crítica interna, é de alguém que é judeu. Ele mesmo diz isso. Ele fala elogiosamente sobre Israel, especialmente em Romanos capítulos 9 e especialmente capítulo 11. E isso não significa que há um problema com o povo judeu em si, como se fosse pior do que os outros. Não, a ideia é que como nação eles não enxergaram o seu próprio Messias e que a sua liderança religiosa está com os olhos fechados para perceber a realidade de quem é a pessoa bendita de Jesus. Então, nesse sentido, a palavra é utilizada dentro de um contexto de alguém que pertence ao próprio povo. Mas preste bem atenção, porque lições ainda extraordinárias serão aprendidas aqui na continuidade, no desfecho de Atos, capítulo 26. Não sei se você já teve alguma experiência bastante estranha ou foi ouvir uma história que você
acha aquilo absolutamente impossível, absolutamente inaceitável. Estamos aqui em Cesareia, junto às ruínas dessa linda Cesareia Marítima. Aqui ao lado nós temos o belo mar Mediterrâneo, pessoas que pescam, e talvez você já ouviu conversa de pescador e alguém diz, puxa, isso parece não fazer o mínimo sentido. Pois é, se fica imaginando aqui como é que está a situação de Paulo diante de Agripa e de Festo. Agripa, ambientado no contexto judaico, sabe muito bem, ele e Berenice, sobre o Antigo Testamento, sobre as profecias, sobre a crença na ressurreição, sobre todos os elementos que estão envolvidos com esse pano de fundo judaico. Mas aqui está Festo, procurador romano, que nem sabe direito o que é judeu, muito menos o que é cristão. Ele está ouvindo o discurso de Paulo e eles consideram o cristianismo, ou pelo menos isso que está, esse movimento dentro do judaísmo, eles consideram uma espécie de superstição de um povo assim relativamente ignorante. E de repente, num momento como esse, Festo não aguenta e interrompe o discurso. Eu gostaria de imaginar a cena, você imagine como é que isso aconteceu, exatamente muito próximo de onde nós estamos agora. Festo interrompe a cena e diz, Paulo, o que está acontecendo? Você está ficando louco, você está estudando demais a sua literatura religiosa, não faz sentido o que você está dizendo. Quando Paulo enfatiza a história de Jesus e principalmente a ressurreição, isso é absolutamente incompreensível para a mente pagã romana. Calma e tranquilamente, Paulo vai voltar à sua palavra e dizer que ele não está perdendo o juízo, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, e então ele começa a falar com Agripa, dizendo, Agripa, ó rei, o senhor conhece muito bem todas as coisas, o senhor conhece os profetas, sabe muito bem. E então o rei, numa situação de embaraço, porque na verdade Festo quis, vamos assim dizer, empurrar o problema para Agripa, dizendo, olha, como você entende dessas coisas religiosas aí que existe no meio de vocês, veja qual é o seu veredito, qual é a sua posição sobre esse caso embaraçoso deste homem que fala a respeito desse assunto que está ofendendo tanta gente. E nesta hora, Agripa, mais ou menos numa espécie de saída do momento, diz para Paulo o seguinte, olha, quer dizer que você acha que em tão pouco tempo quer me convencer a me tornar cristão? Paulo firmemente diz, olha, que seja em pouco, em muito tempo, que todos viessem a se tornar fiéis e crentes em Jesus Cristo, exceto as algemas que me prendem aqui. E assim Paulo, na sua firmeza, no seu testemunho, termina a sua palavra diante das duas autoridades que meio que estupefatos olham um para o outro dizendo, escuta, o que é que nós estamos fazendo aqui? Esse homem não fez nada de errado. Ele não tem problema, ele não tem culpa nenhuma. Olha, se ele não tivesse apelado para César, até que ele poderia ser solto. E assim, capítulo 26 de Atos vai fechar de modo belo e especial, mostrando, por meio das aflições, das prisões, dificuldades, Deus vai encaminhar para que tudo aconteça conforme o planejamento inicial do Espírito e que age no coração de Paulo. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, Roma. Sim, Roma, é para lá que nós iremos. Vamos correr, em breve o navio irá partir. Paulo irá para a sua quarta grande viagem até a capital do Império, pegando as águas do Mediterrâneo para longe daqui, onde ele continuará testemunhando da verdade de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador.